Bom, boa noite. É, Como você pediu, para apresentar minha tela de operação, tá? Meu monitor que eu uso é um monitor um pouco largo. Na realidade, eu uso três dele. É o monitor da LG 29 polegadas Ultra Wide, então não consigo gravar a tela todinha. Mas eu vou colocar aqui em partes e vou te explicar o que é que eu faço em relação às minhas operações. Bom, primeiro a tela que eu uso para me operar, o meu cockpit é esse aqui. O que é que eu uso de indicador? Volume Profile, tá? No meu operacional vai ter uma média de 20 acompanhando o preço, tá? Uma de 200 e uma de 50. Essas médias me ajudam com a direção dos meus trades. Meus trades geralmente são trades curtos, tá? E um pouco mais pesado. Como é que eu faço para marcar as minhas regiões, né? Que são essas linhas que você está vendo no gráfico. É, eu uso o volume profile para a região de valor, tá? Geralmente eu pego para aquele dia mais do que 5 volumes profiles e vou marcando, tá? Aqui com a ferramenta de canal, tá? Eu vou marcando as bordas do volume profile. Eu tento pegar de uma forma onde o preço veio e rejeitou. Porque eu tenho uma informação, que é a informação básica dos trades, né? O preço vai atrás da liquidez. Se eu tenho essa informação e tenho uma ferramenta, né, para me mostrar onde teve maior troca de pacotes, entendeu? O dinheiro trocou de mão, né? O papel trocou de mão. Então eu faço o quê? Eu coloco a borda que eu chamo, né, de área de exclusão de preço. O preço bate e volta, tá? E eu marco com essas duas linhas, ó, aonde o preço vai entrar e onde o fluxo vai me permitir fazer uma entrada. Por que que eu faço isso? Porque esses ficam sendo pontos interessantes para entradas, entendeu? Então, se tiver passando uma VWAP por perto, se tiver uma média como foi aqui, ó, entendeu? Ele bateu, ficou na média de 20 e de 50, voltou, tocou nela de novo, eu fiz o meu trade. Saída parcial e a saída inteira. E aqui de novo, eu fiz um trade de uma mão mais levinha, entendeu? Quando ele andou, eu acreditei que ele ia chegar logo nessa região, né, da exclusão de preço. E aí eu fiz. Só que ele voltou e me tirou no zero. Mas beleza. O dia de hoje já estava de meta batida. Esse aqui era só a chamada gordurinha. E o que que acontece? Acabou indo, né, na minha região que eu pretendia, mas já no final do pregão não opera esse horário. E aí, essa outra ferramenta eu coloco onde teve mais troca de pacote. Qual que é o meu objetivo? Ele chega na borda do volume profile, ele entra para dentro volta para dentro da onde ele mais lateralizou, ou seja, onde teve mais fluxo de compra e venda, né? Onde teve mais briga, onde teve mais interesse na região. Qual é o meu operacional que eu opero? Chego na borda do volume profile, eu faço uma entrada para ele sair dentro das POCs, que eu não quero pegar a briga aqui. Eu quero só que o preço venha e me tire. A exemplo do que foi aqui, ó. Entende? A exemplo do que foi aqui. Eu entrei vendido aqui já no início do pregão. Eu abriu, fechou o gap, devolveu. Quando devolveu, eu entrei vendido aqui. Terceiro candle já do primeiro. Ai, do início do pregão.
Aí, quando ele entrou aqui, eu saí aqui. Lógico, não foi só por causa do volume profile, não foi só gráfico. Foi a minha leitura de fluxo que me possibilitou fazer isso aqui, entende? Aí aqui é a mesma coisa, só que aqui foi o seguinte, ele veio, devolveu, né? Quem estava batendo aqui comprado era XP e Genial, se eu não me engano. E aí depois ele devolveu. Quando ele foi, ele rejeitou essa região de POC. Aí eu fiz uma venda com um stop bem curtinho. Na realidade, o stop estava no, no pavio desse outro candle atrás. E ele veio bacana. Tava me dando ali uns R$ 80. Entrei com três contratinhos, 80, 90 e devolveu. Beleza. A região eu tinha colocado para ele sair aqui. Eu acreditava que ele ia fazer um pivô de baixa aqui e já ia buscar essa região. Até para depois voltar, mas eu acreditei que ele ia trazer nessa região. Porém não veio. Ok, sem problema, né? Não, não me agrediu. E aí a minha metodologia é essa. Faço minhas regiões de valor, saio dentro da onde tem briga, da onde tem é, maior negociação, ali, maior volume de negociação. Esse que é o meu operacional. Como é que eu faço isso? Eu faço isso quando eu tenho confluência com algumas ferramentas. Primeiro, o dólar vai ter a correlação negativa, tá? Às vezes o dólar está fazendo uma correção que eu espero ele terminar de fazer a correção dele para depois lateralizar, para eu entrar dentro do índice, certo? Aqui eu tenho uma ferramenta também que eu acho muito necessária, é, que é o saldo de agressão, tá? E acompanho também o gráfico das ações. Esse daqui, esse time trades me mostra, né, o negócio do que está acontecendo, né, a leitura de fluxo dentro do índice. E aqui eu tenho o livro de ofertas. O livro de ofertas, o gráfico de juros, já no perfil, tá? Aqui eu tenho o Superdom e aqui eu tenho a posição dos trades em um dia, 30 minutos e 5 minutos, quem está mais comprado e vendido, tá? Aqui, esse gráfico para mim é muito importante para eu conseguir identificar janelinha daqui, para conseguir identificar o que cada player está fazendo para confluir com o meu operacional e a Necton, né? A Necton deu, tem bagunçado o mercado, então eu estou monitorando ela, certo? Essa aqui é a minha tela de operação, tá? Agora eu tenho também a minha tela de análise gráfica, que é essa daqui. Aqui eu uso o índice com os pivôs para me identificar onde ele está indo, para onde ele está, de onde ele está vindo, o que ele está fazendo na minha leitura gráfica, tá? Esse gráfico geralmente ele fica em 15, hoje eu coloquei ele em 5 para ter uma relação, uma ideia macro, tá? Do que está acontecendo no índice. Aqui em cima eu uso alguns indicadores com a mesma leitura, né, para fazer a confluência no indicador de volatilidade e o de volume de preço. Aqui, os indicadores que eu uso são marcações rápidas automáticas já. É, uso também o volume profile aqui no MetaTrader, tá? Aqui em cima, deixa eu puxar aqui. Aqui em cima também é uma região de valor que eu uso para conseguir.
identificar as ondas de Elliott que estão acontecendo na hora, tá, das minhas operações, para me ver se às vezes vale a pena deixar ele seguir se for uma terceira onda, ou então for uma correção, aonde é que está acontecendo essa correção para conseguir fazer um trade mais alinhado, né? Aqui são regiões de Condor Forex, né? Suportes e resistência. Aqui é a minha análise macroeconômica momentânea, tá? A minha macroeconomia mesmo, eu já faço ela por volta das 7h30 da manhã em um site que eu posso até passar para você depois. E aqui eu tenho o Brent, Bitcoin, ouro, euro, o estoque 500, né? O Zatec, SIP e o SIP VIX, né? Dois ativos de segurança, que é o ouro e o VIX, e três ativos de índice, um europeu e dois americanos, com Bitcoin e Brent. Quando eu vejo que, como nosso produto, porque o petróleo, nossa maior, as maiores, a nossa maior empresa hoje de capital nacional exporta petróleo, né? Então eu tenho que ver se está favorável o mercado para ela ou não. Por isso que eu tenho o Brent. Bitcoin me mostra qual é o humor dos investidores internacionais, porque Bitcoin é um ativo de alto risco. Então, se ele está em queda e eu vejo o VIX em alta, ou o ouro em alta, né? Existe a correlação negativa entre o Bitcoin e o ouro, que é outro ativo de segurança, né? Junto com o VIX. Eu sei que aquele dia pode ser que os investidores tenham o humor de proteção, para proteger o capital. Então eu já vou tomar mais cuidado se eu for fazer compra ou se eu for fazer venda, já vou estar mais garantido que vai acontecer uma boa venda naquele horário, né? Eu tenho aqui os nossos índices, os índices americanos e europeus, para me ter uma ideia do que está acontecendo no mundo e se e como os nossos índices, né, tem uma correlação, nosso índice tem uma correlação positiva com o índice europeu e o índice americano. Se eu vejo o índice americano caindo, não tem por que eu acreditar que o nosso índice brasileiro vai estar subindo, entende? Então a gente consegue ter essa leitura macroeconômica em tempo real para conseguir fazer um trade de mais tranquilidade. Na minha outra janela, na minha outra janela, eu tenho a minha planilha Quant, né? Aqui, essa planilha foi eu que desenvolvi, tá? Que ela me traz um panorama é, de como estão todas as ações, tá? Qual é todas as ações? Não, desculpa, as principais ações, tá? Aqui são todas do Ibov, aqui são as principais, né? As oito principais, que é Vale, Tube, Petro, 43, SANB11, Repvida, Ambev e VEG. Todas elas somadas hoje estão dando 50% das principais ações do Ibov. Tem outras que compõem também, mas vai gerar 1 ou 2% só. E aqui eu vou ter todas as catalogadas pela ferramenta que eu uso, que é o Fast Trade. Aqui eu vou ter um monitor de Market Maker, que eu considero, né, que é o Ideal e UBS, né? Essas empresas trabalham muito em gerando liquidez uma para a outra. Aqui eu tenho um monitor de corretora de quem está vendido ou comprado naquele momento. E aqui eu tenho os índices, a leitura de índices. Deixa eu abrir o Fast aqui, que aí você vai conseguir é, ver a leitura. Espera aí só um minuto.
653. Segundo que ele já vai subir as informações. Ok, já subiu. Aí. Aqui eu tenho as informações do que houve hoje no índice. Hoje, os desempenhos de setores estavam negativos, tá? Petrobras, Itube, Vale e as principais, que é essas são essas três aqui, mais essas, tá? Do índice do Ibov hoje, as principais ações estão aqui, ó. PJ estrangeiro vendendo nas principais, viu? E pessoa física comprada. Aqui você tem a leitura já separado delas, tá? PF comprado, PJ institucional, estrangeiro comprado, PF comprado, institucional extremamente vendido. O balanço disso aqui vira isso aqui, entendeu? Então você tem aqui os institucionais como vendidos e PF como comprados. Lógico, outra coisa, isso não é leitura de capital, é leitura apenas de perfil de empresa, de corretora, conforme a gente já catalogou antes, tá bom? Aqui eu tenho o compacto do índice arbitrado, compacto do dólar arbitrado. Aqui eu monitoro esses seis ativos, tá? O INPRO, do PRO, que é o arbitrado, o dólar cheio, o mini índice e o índice cheio. Aqui é a classificação, aqui são as posições no mini índice. Eu tenho aqui, ó, o Bradesco e a Morgan, que é o Bradesco mais comprado, o Morgan mais vendido. Fora esses caras aqui, eu tenho estrangeiro vendido, PF comprado, tá? Aqui já é a composição deles junto com maior vendido e maior comprado, tá vendo? E aqui já são PJ estrangeiro juntos, para você ter uma noção melhor de como é que estão se comportando os grandes institucionais versus o restante do mercado, tá? Que geralmente eles se equilibram, entende? Porque todo comprador precisa de um vendedor para vender para ele, né? Caso contrário, não tem negócio feito. Aqui eu tenho os DIs do dia, aqui eu tenho aquela leitura lá que eu te falei, que é o ouro, prata, Brent, crude, uma ideia de para trazer uma referência de macro para macroeconomia externa, aqui a macroeconomia interna, né, que são os principais desempenhos de setores por setores de ações. E aqui eu escolho a market maker que eu quero colocar na minha planilha. Tipo, se eu acreditar que JP é uma market maker, ela vai estar aqui, ó, entendeu? Me mostrando ali quem é que está operando naquela hora, entende? Essa planilha ela me mostra a leitura que que eu teria que ter de uma forma mais rápida nessa parte aqui do da minha ai, da minha tela de operações do Profit. Ele na realidade, ela traduz isso aqui para mim, entendeu? De uma forma mais simples. Esse que é o meu operacional hoje. Hoje o meu modo operante é esse. A- Pode até parecer que é muita coisa, muita informação, mas uma vez que você consegue pegar essa simetria da leitura de fluxo simplificada com a leitura gráfica, aí tudo começa a se encaixar, começa a ter um bom desempenho. Entendeu? Hoje, graças a Deus, fui bem sucedido. Deu para bater a meta também, tanto minha como de um pessoal que opera junto comigo, utilizando a planilha e esses princípios. Outra coisa, a planilha. Bom, tem muita gente que fala, planilha dá certo, não dá certo, tal. Bom, eu uso a planilha não é para me guiar no meu trade. Eu uso a minha planilha para simplesmente me mostrar uma direção
mais viável para conseguir desenvolver o meu trade, entende? A planilha, ela não é o meu principal, a minha principal atividade. Ela não é a minha principal, como é que eu posso te dizer? Minha única ferramenta. Ela é uma das principais, não é a única, entende? Então, esse é o básico do meu operacional. Tem muito mais coisa, muito mais leitura, sentimento que envolve o meu trade para conseguir ter um desempenho interessante. Entendeu? Espero ter contribuído aí, ajudado. Qualquer coisa, só chamar. Um abraço.